Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucileila Queiroz, agente vistora e conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na apresentação do 10º Erefal Nordeste, que é o 10º Encontro Regional de Fiscais e Auditores Fiscais de Atividades Urbanas, que aconteceu na região Nordeste, na cidade de Natal, lá no estado do Rio Grande do Norte, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, agora deste ano. Nós dividimos o 10º Erefal em vídeos menores, porque tiveram muitos palestrantes com temas muito interessantes. Então, nós entendemos importante trazer para você todo o conteúdo do evento, mas para não ficar um vídeo extremamente longo, nós dividimos em vídeos menores. E hoje também nós vamos dividir um pouco mais, porque nós vamos apresentar um mini curso sobre o novo sonômetro. Esse mini curso foi apresentado pelo Marco Aurélio Rodrigues de Paula. Ele é professor de pós-graduação lá na PUC de Minas Gerais. Além disso, ele é sócio fundador da GRM Acústica, consultoria em projetos de engenharia acústica, controle de ruídos e controle de vibrações. O curso do Marco Aurélio foi muito interessante, só que ele também é um pouco longo. Ele tem quase 4 horas de duração. Então, nós vamos dividir um pouco mais ainda, tá? Então, hoje nós vamos apresentar a parte 1 do curso do Marco Aurélio sobre o novo sonômetro. E a semana que vem nós apresentamos a parte 2 e finalizamos o curso. Para não deixar aqui um vídeo de 4 horas, que é um vídeo muito longo. Tudo bem? Então, antes de começar o curso, né, do professor Marco Aurélio, já quero te pedir para você deixar um like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, compartilhe o vídeo para nos ajudar na divulgação dos assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas. Sem mais enrolação, bora para o mini curso. A gente vai emendar agora no mini curso que vai ser ministrado aqui pelo nosso colega Marco Aurélio, que é engenheiro, é expert no assunto. Um mini curso sobre o novo sonômetro. Eu acredito que esse tema importa para todo mundo que está aqui, porque a norma mudou recentemente, né? E o padrão do equipamento que faz a medição de pressão sonora mudou. As especificações mudaram, a metodologia mudou. Então, é necessário que a gente se adeque a essa nova metodologia e uso desse equipamento para que a gente possa fazer a coisa certa. Tá ok, Marco Aurélio, meu querido? Venha, faça a sua apresentação. E agora é contigo. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Eu não tenho costume de falar no microfone, não. Eu sou meio caipira, vim lá do interior de Minas. Quem aqui já faz avaliação de ruído ambiental aí? Joia. E por que a gente faz isso? Vocês já pararam para pensar? Vocês sabiam que o ruído mata? Quem conhece caso aqui de pessoas que morreram por causa do ruído? De bala? De bala. De bala. Por que a gente precisa avaliar e controlar o ruído? Essa é a grande pergunta. É por isso que a gente está aqui. É por isso que a gente precisa aprender. Agressão física. São tudo aqui recorte de jornal. Não é nada muito atual, mas se a gente procurar no Google, a gente vai achar coisa de ontem. PM mata adolescente por causa de barulho. Garoto brincava com amigos em cima do telhado do Rio. Homem surta com barulho e atira em vizinhos. Tiros acabam com festa. Vizinhos executados brigavam por barulho havia um ano, diz polícia. Homem mata vizinho por causa de som alto em Curitiba. Semana que vem eu vou dar treinamento para a Polícia Militar de Americana. Conversando com o responsável lá, ele me falou: Marco, na nossa diligência, mataram na nossa frente. 2 pessoas movidas pelo calor do ânimo, uma puxou a faca e passou no bucho do outro. Na frente da polícia. Eu achava que isso era bastante exagerado, até que eu passei na pele por problema de ruído. A gente tem transtorno
e a gente tem dificuldade. Perda financeira. Quem aqui quer ser vizinho de um bar com música ao vivo sem controle de ruído? Quem quer ser vizinho de uma igreja, independente de entrar no mérito da questão, uma igreja que tem o louvor, que tem o culto, que tem a missa muito alta? Eu já tive caso de vizinho me acionar para fazer um laudo contra uma igreja. Era a igreja que o vizinho frequentava. Mas palavras dele: Marco, eu vou na terça-feira, quarta, quinta e sexta eu quero ver a novela, não consigo. Então a gente tem perdas financeiras. Barulho derruba em 20% o preço de imóveis em BH. Não dá para ler bem, ó. Vizinho recebe indenização de R$8 mil por barulho. Poluição sonora gera multa de 10 mil. Então a gente precisa estar muito atento que quando alguém liga, quando o Ministério Público solicita a vocês uma fiscalização, isso já chegou num nível, porque ninguém quer acionar a polícia. Ninguém quer acionar o MP. Ninguém quer ligar para a prefeitura. É muito mais tranquilo eu ficar em casa assistindo novela, vendo meu futebol. Mas o transtorno mental é tão grande que a pessoa se sujeita, porque eventualmente ela vai entrar na justiça contra o vizinho. Uma pessoa que ela vê todos os dias e precisa estar de cara limpa e saber: meu amigo, sou eu que chamei os colegas aqui para te fiscalizar. Ação judicial. 6 são presos em operação contra a poluição sonora em Cuiabá e Várzea Grande. Vizinhos de indústrias conseguem indenização. Promotor quer fechar bar nos Jardins por queixa de barulho e irregularidade. Vocês são demandados principalmente pelo MP, eu imagino, Ministério Público. Aciona a prefeitura porque recebeu uma reclamação, houve uma representação no Ministério Público e o promotor chega: prefeitura, resolva a sua responsabilidade, controlar e fiscalizar a poluição sonora. Então, quando chega em vocês, os ânimos já estão lá na altura. Quando a gente fala de ação judicial, nós estamos falando de dinheiro também. A pessoa, quando investe em um advogado, a pessoa, quando se predispõe aí no Ministério Público fazer uma representação, ela já está em um nível que ela está pagando por tudo para ter a paz dela de volta. E eu acredito que todo mundo aqui, sem exceção, se não teve, na sua experiência própria, num pai, na mãe, num filho, num vizinho, problema de ruído. Reclamação. Barulho lidera a reclamação feita para a AMA, Associação Municipal do Meio Ambiente, acho que é isso. Barulho responde por 65% das queixas noturnas da PM. E aí vem aquela história: ah, mas eu sempre estive aqui, eu sempre fiz barulho e agora alguém vem reclamar? É comum, né? Ah, mas é só um que reclama. Vou perguntar aqui: alguém aqui já reclamou? Foi fácil? Não é fácil. A gente, quando chega ao ponto de pegar um telefone e ligar para a polícia, porque normalmente é o primeiro que a gente busca socorro, a gente já está em um estado que a gente está pagando para ver. E a polícia, muitas vezes, não desmerecendo, muitas polícias são muito razoáveis. Ah, eu só vou comparecer ao local se você representar a denúncia. Ou seja, se em vez de boletim de ocorrência, você fizer o termo circunstancial de ocorrência. O que é isso? Vai todo mundo para a delegacia, você e a outra parte, de frente assim, para poder fazer a denúncia. E depois isso já vai gerar uma audiência na Justiça Especial. Ninguém quer se expor. O vizinho, ele vê todo dia, ainda vai ter que sentar lá na frente do juiz, expor para ele: pô, foi eu que te denunciei? Então, é muito complexo. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Quando a gente fala, existem níveis sonoros? Marco, mas é muito difícil. Não me dou bem com isso, não. É muito difícil a gente alcançar esse limite que os burocratas colocaram. 55 decibéis é impossível. A gente conversando aqui, a gente já está nos 70. A gente já está nos 70. Pô, mas é difícil. Como que o meu barzinho? Como que a minha igreja? Eu lembro que uma vez um pastor chegou para mim: Marco, é impossível. Eu falei: eu vou te convidar para você conhecer. A gente pode ir junto? Não fazendo propaganda aqui, mas na Catedral da Universal, lá em Belo Horizonte. Eles tiveram
o cuidado de fazer 2 portas acústicas antes de chegar para a rua. Porque ninguém quer fazer barulho. A pessoa faz eventualmente sem saber. A gente, quando faz o churrasco no fim de semana, liga o sonzinho, chama lá a turma para fazer. A gente está achando que a gente está tranquilo, que é só dentro da nossa casa o som. Mas quando o vizinho faz, a gente percebe que o som ultrapassa as barreiras. Então, a poluição sonora, ela é muito estudada pela Organização Mundial da Saúde. E por que eu falo todo esse cenário aqui antes da gente entrar na norma em si? É para a gente mexer dentro do coração da gente que o som, ele muda o comportamento das pessoas. Vocês são fiscais, vários aqui trabalham com fiscalização de agentes químicos também, imagino. Vou dar um exemplo aqui, eu sou engenheiro de segurança do trabalho. Se eu arrumar em algum local uma latinha de benzeno, a gente sabe que é um produto cancerígeno, mas é um excelente solvente. For lá na roda do meu carro para limpar piche, o vizinho vai olhar, o que é isso? Não, estou limpando a roda, guarda um pouquinho para mim. Aí, benzeno, não tem problema não, é só rapidinho, não dá nada. Vai eu ligar minha televisão no som que eu gosto. Eles me expulsam do prédio. Literalmente me expulsam do prédio. Não existe tolerância para o ruído. Não existe política, não existe crença, não existe nada. O som naturalmente incomoda. Ficou sem som? Eu acho que é o YouTube. O YouTube já me censurou uma vez que eu postei isso. Mas vou narrar. A velhinha bate na porta porque o vizinho está cantando no chuveiro. Uma sátirazinha, mas a vizinha se sentiu incomodada com o barulho do vizinho cantando no chuveiro, porque atrapalhou ela assistir a televisão. E aí começa uma série de fatos aqui que vai fazer com que... E o vizinho cantando, a vozinha ali reclamando, até que cessa o barulho. E a vovó fica feliz. Olha a raiva dela. E agora vai ver televisão. Isso é muito comum. As pessoas se sentem incomodadas. Eu já vi uma vez no YouTube uns rapazinhos estudantes de engenharia que fizeram um dispositivo para incomodar a vizinha de cima que andava de tamanco. Toda vez que ela andava de tamanco e incomodava eles, eles pegavam um aparelhinho que ficava fazendo batida no teto. Então, barulho para eles, barulho para elas. E a partir daí o quê? Agressão física. E a gente entra agora no mérito legal. A gente já sabe que o som incomoda. Quer ter certeza que o som incomoda? Eu sou atleticano, Clube Atlético Mineiro. Não gosto muito de futebol não, mas sou. E lá em Minas, o nosso rival é o Cruzeiro. Final de Campeonato Mineiro, Atlético com vantagem de ganhar de 2 gols do Cruzeiro contra o Atlético leva o campeonato. E aí no finalzinho, o Cruzeiro vai lá e faz 3-0. E aquele campeonato que estava ganho, eu perdi. Eu chego em casa, bravo, agora eu mudei, agora eu sou torcedor daqueles fanáticos. Bravo, bravo, bravo. E aí o filho do vizinho, tem 5 aninhos, está lá. Nem sei o hino do Cruzeiro, mas enfim, começa a cantar o hino do Cruzeiro. Baixinho. Aquela informação é o suficiente para eu terminar de me estressar e partir para uma agressão que seja verbal com o meu vizinho. Porque eu acho que no meu direito ninguém pode me incomodar. Porque quando o som invade a nossa casa, a impressão que nos dá é que passaram pela porta e adentraram o nosso castelo, o nosso lar, sem a nossa autorização. Porque a pessoa consegue invadir a nossa casa sem estar fisicamente lá. Eu já fiz isso, eu era criança.
Comecei a falar mal da casa do vizinho. O vizinho ficou irado, começou a me agredir, criança. Precisou vir o filho dele, meu pai, para poder, é criança. Mas a agressão, por causa do barulho, ela é muito presente. E isso não é uma questão só de percepção, está na lei. E a gente tem uma lei rigorosa, e ficou mais rigorosa agora a partir de 2019, com a revisão da NBR 10.151. A princípio, nós temos a condição de poluição sonora e perturbação do sossego. Se eu fosse dividir, o Ministério Público do Paraná já dividiu. Perturbação do sossego fica para a polícia. Poluição sonora fica com a prefeitura, fica com o município. Não sei se isso vale para todos os estados. Orientação do Ministério Público do Paraná já vai assim. Tudo polícia? Perfeito. Poluição sonora ou perturbação do sossego. As duas práticas são puníveis pela lei, mas caracterizadas de forma diferente. Enquanto perturbação do sossego alheio é enquadrado como contravenção penal, um crime de menor teor ofensivo, eu não sou da área do direito, mas quem é, me corrija. Recife, poluição sonora que faz, a Secretaria de Meio Ambiente, não é a polícia, não. Poluição sonora, mas eu digo perturbação do sossego. E um grande problema é que as pessoas às vezes nem sabem que tem o direito a reclamar. Às vezes ela nem sabe que tem o direito a reclamar. Vamos falar um pouco da perturbação do sossego. Artigo 42, Decreto-Lei 3.688, conhecido como Lei de Contravenções Penais. Perturbar alguém tanto o trabalho quanto o sossego alheio, com gritaria, algazarra, exercendo ruidosa, abusando de instrumentos sonoros ou provocando barulho com animais de estimação. É passível de prisão simples e multa. Prisão simples, na minha ignorância, parece que é uma prisão administrativa, né? Cessão de direitos, mas enfim. Animais, o meu cachorro não pode fazer barulho, não pode latir mais. Ele está proibido, ele está cerceado de fazer barulho? Não, ele pode latir. Só que o tutor do cachorro, agora o dono chama assim, né? Mas o tutor do cachorro não pode incentivar, não pode instigar o animal. Pega, pega, pega. Ele precisa demonstrar para o poder público que ele pelo menos tenta fazer algum controle. Que ele tenta tirar o cachorro de uma área que ele fica mais estimulado, na frente de casa e colocado atrás de casa. Porque queira ou não queira, um cachorro, dependendo, ele ultrapassa 80 decibéis. E não é que ele não pode fazer barulho. Mas ele não pode ser estimulado a fazer barulho. E ele não pode não ser repreendido por fazer barulho. A perturbação do sossego com limitação do sono e descanso das pessoas pode produzir reações de saúde física. Saúde física, se eu não descanso, o meu corpo sofre. Se eu não durmo, o meu corpo sofre. Reações psicológicas. Eu passei na pele. Eu não podia chegar na segunda-feira, porque eu pensava, eu tenho que correr para trabalhar segunda e terça, porque quarta-feira o barzinho começa a música. Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu não vou conseguir trabalhar. E eu não consegui trabalhar nem na segunda e na terça, porque eu já sofria por antecipação. Já me gerava uma ansiedade. Psicológico. Prejuízos materiais e até morais. Se alguém aqui trabalha com salão de festa para receber os noivos num casamento, quem vai querer alugar um salão de festa se esse for exposto ao nível de ruído de uma indústria, por exemplo? Todo o barulho da indústria entra dentro desse salão. Ninguém quer. Quem quer alugar um ambiente, um escritório, um ambiente tão belo desse aqui, se o ruído lá de fora estivesse entrando?
Perdas financeiras, prejuízo material. Eu estou com um caso no interior de BH, de Minas Gerais. A prefeitura quer me licenciar uma arena cultural. O dono da arena veio falar comigo, Marco, mas aqui vai ser coisa de alto nível, vai ser assim, Roberto Carlos. Eu falei assim, tudo bem, meu amigo, você vai jogar o som todo para cá? Não, mas não tem problema. Os vizinhos aqui são pessoas mais pobres, eu vou contratar eles para trabalhar no meu evento. O cara quer comprar o direito da pessoa de ter sossego. E a prefeitura quer me licenciar esse ambiente e jogar a culpa ainda para a construtora. Construtora, você tem que botar janela acústica, senão a gente não vai te dar a licença, o habite-se. Então, olha o conflito. O próprio órgão que deveria controlar, ele vai gerar um problema que ainda não existe, porque a arena não está licenciada. Mas na hora que ele emitiu o alvará da arena, a paz do conjunto habitacional que eu fui fazer um laudo, acabou. Ou seja, vai se criar o problema. Eu já vi outros cenários desse. Eu vou mudando a palestra, eu vou abrindo janelinhas, mas enfim. Uma área industrial de Itajaí, Santa Catarina. A prefeitura me liberou a licença de operação de um estaleiro. Quem não sabe, um estaleiro é uma grande indústria que vai fabricar navio. Então, é barulho atrás de barulho. E do lado desse estaleiro, o que a gente tinha? Do outro lado da rua, um conjunto habitacional da prefeitura. Ou seja, a prefeitura criou um problema para ela mesma. E onde que foi parar? Ministério Público. E o Ministério Público chegou para a indústria, tá, você precisa se adequar, porque a lei fala que ali é uma área residencial, e se você não se adequar, a atividade noturna está paralisada. 1 milhão mês de multa, só de salário de pessoal já contratado, e alimentação e energia. Tudo um problema que a própria prefeitura não se antecipou. Porque quando ela liberou a BITSE e alvará, e licença de operação, ela poderia ter controlado isso ali, ainda em projeto. Mas, enfim. Aos cidadãos que se sentem afetados, agredidos no seu direito ao sossego, recomenda-se, no primeiro momento, procurar dialogar com a pessoa que traz o incômodo sonoro à sua residência e local de descanso. Até para dar ciência e chance à pessoa de verificar que ela está extrapolando o som produzido em própria residência, no caso de moradores e vizinhos. Quando a gente fala de perturbação do sossego, a gente normalmente está falando de pessoas físicas, vizinhos. Um vizinho se sente incomodado com o outro. E, eventualmente, sim, a pessoa não sabe que está incomodando. Ela acha que está normal, que o empreendimento ele consegue segurar o som. Quando o diálogo não prospera e a perturbação é continuada, tornada um padrão, o juiz orienta que se procure auxílio das autoridades, no caso, polícia militar e polícia civil, de forma a fomentar um termo circunstanciado para apurar eventual conduta. Fiscais ambientais é perigoso. Você está lá com duas pessoas bastante energizadas, com bastante animosidade, e um fiscal que chega lá para poder separar as pessoas. A gente já viu muito relato, inclusive da polícia sofrendo agressão física de pessoas que se acham no direito de fazer barulho porque está na casa dela. Não, mas eu estou na minha casa, que eu faço o que eu quiser. É muito comum. Poluição sonora. Poluição sonora a gente já fala aqui agora de uma pessoa jurídica. Uma pessoa que vai receber uma autorização para trabalhar, para funcionar. Um alvará ou uma licença de operação. É determinado pelo artigo 54 da Lei 9605 de 1998, também chamada de Lei de Crimes Ambientais. Essa lei compreende poluição de qualquer natureza, incluindo ruído, e que possa causar danos à saúde humana ou de animais, além de destruição da flora. É uma lei, é um crime. Para caracterizar a produção de ruídos como poluição sonora, deve ser precedida de laudo técnico comprovando a possibilidade de prejuízos à saúde e à qualidade de vida, bem como a frequência da exposição. Em casos momentâneos ou esporádicos, é determinado como contravenção penal. Eventualmente, ali é um evento. A igreja, uma vez no ano, coloca as caixas de som para fora e faz um evento em área aberta. Eventualmente, a associação de bairro faz lá uma festinha,
uma contravenção. Mas aquela indústria, aquela padaria, aquele supermercado, aquela igreja, que todo dia liga lá o gerador, liga as máquinas de ar-condicionado, a indústria com seu processo industrial, a igreja que não tem isolamento acústico e tem um culto muito elevado. E tudo isso é passível de controle. E aí a gente vai ter a resolução CONAMA, regulamentando o ruído dentro dessa questão do crime ambiental, que regula os critérios para emissão de ruído em atividades comerciais, industriais, sociais ou recreativas, incluindo propaganda política. O tipo de ação penal para esse tipo de crime é pública e incondicionada, conforme expresso no artigo 26 da Lei 9605, Lei de Crimes Ambientais. Ou seja, poluição sonora advindo de uma pessoa jurídica é crime, passível de retenção, passível de prisão. E é legal, para eu que sou engenheiro, de vez em quando liga alguém desesperado, Marco, assinei um TAC que eu não consegui cumprir, vem me ajudar. Vem me ajudar por quê? Se ele não cumpre, ou ele fecha, ou ele pode ser preso por desobediência. E aí a gente entra na lei do silêncio, aliás, o programa Silêncio do IBAMA, que vai chegando cada vez mais perto da gente aqui. Fiscais. Aqui a gente tem um problema. O Programa Nacional de Educação de Controle da Poluição Sonora, o Programa Silêncio, foi instituído pela Resolução CONAMA número 2 de 1990, considerando a necessidade de estabelecer normas, métodos e ações para controlar o ruído. Então não bastava falar, e a gente já sabe, que o ruído incomoda. A gente precisa quantificar isso. E agora começa a gente a entrar mais próximo do que a gente quer falar hoje, que é método e instrumentação. Então a resolução número 2, inclusive ela traz que deveria existir um programa, verba. Tenta ligar para o IBAMA e pedir ajuda para algum programa municipal de controle ambiental para ver se alguém sabe, alguém que possa ajudar. E eu estou falando isso porque uma fiscal que eu treinei cansou de ligar. Ah, eu quero comprar um sonômetro. Custa 40 mil, a prefeitura não tem verba provisionada para isso, como que eu faço? Eu tenho uma orientação do Ministério Público, que sou eu que vou lá fiscalizar. E se a prefeitura não fizer nada, R$ 1.000 de multa diária. O IBAMA não sabe quem traz isso. Mas está aqui. Resolução CONAMA. Deveria existir um programa em nível nacional para isso. Dentre das questões, prover curso técnico para capacitação pessoal e controlar problemas de poluição sonora nos órgãos de meio ambiente estadual e municipal em todo o país. Então, a prefeitura, eventualmente os próprios órgãos, eu tenho alguns fiscais que me procuram, Marco, me ajuda porque eu não sei fiscalizar. Eu estou sendo cobrado pelo próprio Ministério Público, a minha instituição, a prefeitura, não me dá suporte, eu nem sei como que mede. Eu estou fechando agora, acho que 300 engenheiros que eu tenho treinado, para poder fazer a outra parte, o laudo técnico para o reclamante ou, eventualmente, para a empresa obter a licença. Eventualmente aparece algum fiscal. E, eventualmente, esses fiscais vêm me pedir auxílio para se capacitar, porque no município, no estado e na federação ele não consegue apoio. Divulgar à população matérias educativas e conscientizadoras sobre malefícios causados pelo excesso de ruído. Aqui no Nordeste eu já vi programas belíssimos. Eu lembro de um, acho que de João Pessoa, se eu não estou enganado. Mas um programa belíssimo de controle de ruído, inclusive com um telefone específico para a população conseguir ligar. É os seus? Parabéns. Parabéns. O que acontece? As pessoas não sabem para quem pedir ajuda. Liga para a polícia, eventualmente a polícia nem sabe. Liga para a prefeitura não sabe nem que deveria controlar. Eventualmente não existe uma secretaria do meio ambiente, aí vai para o pessoal de desenvolvimento, e aí também o pessoal lá não sabe.
A função deles é só aprovar ou não aprovar um alvará? E é engraçado, às vezes você pega a lei municipal, o código de conduta do município, está escrito lá, não será liberado o alvará sem avaliar obrigatoriamente as questões ambientais. Todas. Mas alguém passa a caneta lá, está aprovado, alvará liberado. E de outras formas também o contrário. Eu tenho um cliente lá que foi abrir um barzinho. Marco, estão me pedindo um laudo de ruído, eu nem tenho caixa de som, não tem banda. É só cerveja e tirar gosto. Mas bateu o quinai lá na prefeitura, apresentar um laudo de ruído. Pô, um laudo de ruído custa R$3.000. Aí aquele barzinho que o cara vende para poder fazer a compra da semana, ele vai despender R$3.000 se ele nem tem. Então, assim, a disparidade, a divergência é tão grande. Dentro aqui do programa ainda, incentivar a capacitação de recursos humanos. Vocês, a polícia. Apoio técnico e logístico dentro da Polícia Civil e Militar para receber denúncias. Algumas têm tratado isso com maestria. Eu vejo algumas polícias militares, eu não sei falar direito como é que seria isso, mas com programas muito eficientes de controle. E acaba que qual que é o cenário? É cultura. As pessoas hoje, ninguém reclama mais de andar com farol aceso na estrada. E era uma reclamação de todo usuário, todo condutor. Ah, por que eu vou ligar o farol de dia? Hoje a pessoa liga sem reclamar. O dia que o meu amigo tomar uma multa porque o carro dele tem um som gigantesco, eu com meu som gigantesco, opa, meu amigo vai pagar 10 mil. Eu não quero pagar 10 mil, não. Pergunta se eu vou ligar meu som. À medida que essa cultura vai se estabelecendo na pessoa, a gente consegue alcançar um resultado. Aí as pessoas param de falar, eu estou na minha casa, eu faço o que eu quiser. Eu cheguei aqui antes, ele que se mude. Estabelecer convênios, contratos e atividades afins com órgãos e entidades que, direta ou indiretamente, possam contribuir com o desenvolvimento do programa Silêncio. Para mim é de extrema alegria estar aqui compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento, que a gente começa a trazer uma multiplicação. Vocês dentro dos seus órgãos, dentro dos seus trabalhos, dentro das suas cidades, vocês começam a multiplicar isso tudo. E ninguém precisa acreditar no que eu estou falando. Eu estou referenciando aqui, a gente vai na lei. E aí, quando vocês forem defender que o instrumento precisa ser um instrumento adequado, está na lei. Ah, mas no Brasil está na lei. Como é que é o pensamento de um juiz? Existe lei, existe prova, junto dois ele sentencia. Ah, na lei está escrito lá, artigo 42 da Lei de Contravenções Penais, tem um medido no S. As pessoas incomodadas, plural é mais de um. Ah, é só você que reclamou? Seu direito acabou. Ah, mas senhor juiz, desculpa. S, plural, duas pessoas, dois reclamantes. Tem um só, você não tem direito. Ah, mas Marcos, isso não existe. Existe. Quem procurar aí nos processos judiciais vai encontrar algumas sentenças nesse livro. Inclusive, alguns advogados orientam. Vai fazer uma reclamação contra o vizinho? Chama a esposa, chama o filho, que já vai ser 2, 3. Porque não fala que tem que ser de residência diferente. Lá é o S, tem que ser 2 pessoas. Lei de contravenção penal. Poluição sonora, não. Poluição sonora não precisa nem reclamação. Poluição sonora não precisa nem ter pessoas expostas. Se eu tiver uma área industrial, lá no meio estabeleço uma indústria, e essa indústria gera ruído para fora dos limites dela, é poluição sonora, mesmo que não tenha morador ainda. Mesmo que não tenha outra indústria. Ah, mas por quê? Porque um dia vai ter. Eu não posso licenciar hoje um bar, porque ele está num bairro novo, que é só ele que existe lá. O terreno do lado é dele? Não. É de alguém? É. Pode ser construído? Pode. Então é área habitada,
E no futuro vai ter alguém ali que vai ficar exposto ao ruído que eu vou liberar, que eu não vou liberar. Então, poluição sonora advindo de pessoas jurídicas não precisa nem reclamação. O que é poluição sonora? É o conjunto de ruído proveniente de mais de uma fonte, manifestado ao mesmo tempo no mesmo ambiente. Uma definição que bem genérica, está na norma. Os principais efeitos negativos são distúrbios do sono. E a gente já sabe, se a gente não consegue dormir, a gente não produz irritabilidade, estresse, enfim. Perda da capacidade auditiva. Pessoas expostas a níveis de ruído muito elevado perdem a capacidade auditiva. Sabe qual é o problema disso? A gente não vê. Diferente de um acidente que um dia você está com a mão bonitinha, no outro dia você quebrou o dedo e está doendo, a audição você só vai perceber quando você já perdeu. Hoje eu estou com 47 anos, eu não consigo mais ler aquelas letrinhas miúdas. Mas eu só fui perceber quando precisei ler. Provavelmente não foi de um dia para o outro. E a audição vai ser assim também. Quando você perceber, você já perdeu a sua audição. Ah, como é que você vai perceber? Você vai estar com a televisão mais alta em casa, alguém te chama, você não ouve. Você começa a falar mais alto. Dores de cabeça, alergia, distúrbio, falta de concentração, aumento do batimento cardíaco. A resolução do CONAMA número 1 de 1990 estabelece que as emissões de ruído, em decorrência de quaisquer atividade industrial, comercial, social, recreativa, inclusive propaganda política, não devem ser superiores ao considerado aceitável pela norma NBR 10. Agora a gente entrou no NBR, não vou cuidar para falar. Mas eu gosto de falar da motivação, porque não é burocracia. A gente vai avaliar ruído, a gente vai fiscalizar cenário de poluição sonora ou de perturbação do sossego, porque antes disso a gente tem um transtorno muito grande. Essa resolução estabelece também que durante a execução de projetos de construção ou de reforma e edificação, o nível do som produzido por alguma das atividades exercidas não poderá ultrapassar os níveis estabelecidos na 10.152. Aqui gera bastante confusão, inclusive já teve um errado tirando isso de fora. Porque a 10.152 não tem essa função de fiscalizar. Mas a 10.151 sim. E a gente vai entrar nela daqui a pouco. Vamos entender que não tem muita letrinha, a gente não consegue nem ler mais, falei que estou ficando ceguinho já. Fica afastado. Vira o médico, me arruma o osso, mas quando você conseguir esticar o braço assim, você vai precisar de mais braço. Para saber mais, ó, Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente. Mais um filminho. Esse aqui presta bastante atenção em alguns trechos, porque ele retrata bem, de forma sátira também, o comportamento dos dois poluidores.
Pode ser que a gente vê dessa sátira interessante. Primeiro começa a senhora ali tomando um banho de sol, escutando o radinho dela. O vizinho se sentiu incomodado com o barulho. Ele foi reclamar, está muito alto. Ela se sentiu ofendida. Vocês viram a carinha dela de brava? Como assim, amassou a latinha? A gente se sente assim. Porque a gente está na nossa casa e a gente acha que a gente pode fazer barulho. E vocês se deparam com isso quando vocês vão fiscalizar a perturbação do sossego. Os dois acham que os dois têm direito. Os dois acham que os dois têm errado. Então a Leila se sentiu incomodada. Ele só queria ver a televisão dele. Depois dos diversos cenários, dos vizinhos barulhentos, eles também querem silêncio. Vocês repararam que na hora da televisão, a criancinha não pode fazer um barulhinho? Shhh. Eles também querem silêncio, apesar de eles serem barulhentos. E isso é natural. E o que acontece? Eu lembro que alguns engenheiros, quando eu vou treinar, mas se a política mudar, muda tudo. Não muda nada, cara. Se entrar um político A, se entrar um político B, você vai passar a gostar do barulho do vizinho? Você mata o vizinho, mas você não quer nem saber se a polícia vai te prender depois. Então sempre vai ter trabalho para vocês fiscalizarem com isso. E aqui a gente entra na nossa revisão da norma. NBR 10.151 foi revisado em 2019, como errado em 2020. A BNT recomenda que a gente escreva lá nas referências 2019. Eu vou escrever 2020, parece que eu estou mais muito longo, mas enfim. Medição e avaliação de nível de pressão sonora em áreas habitadas. Aplicação geral. Aqui já começa um título que é interessante, áreas habitadas. O que é área habitada? Quando eu li, eu pensei, é uma área que tem habitante. Não. É uma área que, se está destinada ao loteamento, ela é uma área habitada, apesar de não ter árvores. A Marco não tem habitante, mas vai ter. Então, a norma define procedimentos técnicos para realizar a medição de níveis sonoros. E é muito importante que vocês conheçam e dominem essa norma, porque qualquer item aqui, a gente falou do juiz. O juiz é o que está na lei. É uma área destinada à atividade humana, de qualquer natureza. Por exemplo, eu tenho um bar. E o bar lá eu toco lá um voz e violão. O bar do meu vizinho do lado é um pagode.
Então já tem ali uns 3, 4, 5, 6 instrumentos. O bar do meu vizinho do outro lado é um DJ. Um cara com um bocado de caixa de som e uma mesa. Eu procuro ter o meu público, um público mais sênior, casal, que vão lá consumir um ticket de alto valor e uma musiquinha ambiente. Aí o meu vizinho do lado ali liga um pagodão. O que acontece com o meu cliente? Eu vou embora, aqui não é agradável. Ou seja, eu, como uma pessoa jurídica, um bar, eu posso acionar ele na justiça, porque eu tenho meu direito de ter silêncio. Da mesma forma, uma indústria. Pensa, chega um industrial com bastante capricho. Tem gente que é caprichosa. Tem umas indústrias que dá gosto de ver. Com bastante capricho, você chegar, você não acredita, de tão cuidadoso que é a indústria. Aí ele cuida, o funcionário dele tem um uniforme bonito, limpinho, o ambiente é todo organizado, os móveis são todos novinhos, toda a máquina dele tem controle de ruído, e aí entra uma empresa do lado com uma descarga de vapor gigantesca e não deixa que a pessoa consiga trabalhar. Então, a indústria também pode acionar a justiça, porque ela também é uma área habitada de direito para o silêncio. Normalmente não acontece, mas ela tem o direito. Estabelece procedimentos e limites para avaliação de resultados conforme o uso e ocupação do solo. Então, primeiro passo, a gente chega no local e verifica, existe uma legislação municipal que me reporte que tipo de área é essa daqui? Onde que eu olho isso, Marco Aurélio? Pode ser no Código de Posturas, pode ser no plano diretor da cidade, ou alguma outra lei que fale. Nesse limite área industrial, nesse outro limite área comercial, nesse outro limite área residencial, enfim. Vai ter algum zoneamento. E aí você vai avaliar conforme o zoneamento. Marco, eu estou numa área que está área industrial, e estou cheio de casa. Pô, a prefeitura permitiu que construísse, e ninguém constrói sem ter uma aprovação. Aliás, constrói, né? Não deveria. Então, você vai observar que tem autorização. Tem lá o ABITS. E construir uma casinha na área industrial. Eu já vi isso, por exemplo, no interior de São Paulo, São Carlos. Tem alguém em São Paulo aqui? Em São Carlos, tem lá uma planta de uma fabricante de geladeira, do lado uma planta de fabricante do compressor da geladeira, de frente uma oficina da ferrovia. Você imagina o trem que barulho que não faz. E do lado, um conjunto habitacional. Ou seja, problema em vista. Recomenda-se ao poder público a adoção de limites da norma para a regulamentação do parcelamento do solo, de modo a caracterizar os ambientes sonoros em áreas habitadas, compatíveis com as diferentes atividades e qualidade de vida da população. Então, a norma traz procedimentos e limites e planejamento urbano. Quando vai se planejar uma cidade, por isso que agora está vindo a onda do mapa sonoro. São Paulo já tem uma lei específica para o mapa sonoro, o Rio de Janeiro também já tem. Tem uma cidade aqui de Alagoas que vai fazer também, agora eu esqueci qual que é. Mapa sonoro. Porque o mapa sonoro é uma baita ferramenta para a prefeitura, para o município, para os vereadores, para quem organiza a cidade, definir, pô, tem uma região barulhenta, vamos tentar isolar esse povo aqui com pessoas menos sensíveis. Por exemplo, eu tenho uma indústria que faz barulho. Do lado da indústria, eu vou colocar uma escola? Não. Vou colocar uma quadra de esporte, que também faz barulho, mas faz menos. Do lado da quadra de esporte, vou colocar uma residência? Não, eu tento colocar um comércio. Enfim. Orientação para o planejamento. Então, a gente já começa a controlar o ruído na definição de ambientes. Eu morava em Itajubá, sul de Minas, quando eu fiz meu mestrado, eu simplesmente participava do tal do poder. O que é poder? Eu lembro que chegou lá para nós, lá uma vez, um projeto no condomínio que ia ser construído do lado da rodovia. Falei, meu amigo, ali não tem problema. Ninguém reclama. Coloca o condomínio lá, daqui a pouco eles vão reclamar com o município, que a rodovia faz muito barulho para eles. É melhor a gente não deixar eles entrar lá, ou se entrar, botar uma condicionante. Só pode entrar se fizer barreira acústica. Porque o ruído da rodovia já existe.
E carro faz barulho, agora vai parar de fazer, mas vai demorar, porque carro elétrico é caro. Então o ruído de carro vai existir por muito tempo. Então a gente já consegue controlar lá em cima quando for liberar uma autorização, um alvará, uma licença. Agora aqui, ó, entende-se por áreas habitadas as áreas destinadas a abrigar qualquer atividade humana. Marco, é um centro hípico, lá vai ficar os cavalos. Atividade humana. Ou seja, qualquer espaço destinado a moradia, trabalho, estudo, lazer, recreação, atividade cultural, administração pública, atividades de saúde, entre outras. O que isso traz para a gente? Eu não vou avaliar ruído na rua. A rua não é uma área habitada, as pessoas passam por ali e já passam fazendo barulho. Eu vou fazer avaliação de ruído nas residências, nos empreendimentos, nos terrenos destinados a receber empreendimento. Enquanto não existe norma brasileira específica, recomenda-se ao poder público municipal a aplicação dos procedimentos de medição dos níveis sonoros estabelecidos nessa norma para medição e monitoramento do ruído de obras. Marco, mesmo limite? Não, ele não falou de limite, ele falou de procedimento de medição. O que acontece? Alguns municípios, já atentos a isso, tentam limitar o ruído de obra. Obra naturalmente é ruidosa, porque a atividade ela gera ruído. Betoneira, máquinas, o processo construtivo. Então, o que se faz? Pode-se interromper em determinados horários, sem gerar um prejuízo ao processo. Por exemplo, construção de uma obra de arte, um túnel, um grande viaduto, uma grande estrada, eventualmente separar hoje pode ser complicado, por questões logísticas operacional. Mas uma construção do edifício, é bem possível do empreendedor chegar às 18 horas, ó, acabou a atividade, a gente não vai trabalhar à noite. É complicado ser permitido o pessoal recuperar cronograma trabalhando à noite numa obra. Pensa, uma betoneira, um caminhão lança e toda aquela atividade. Eu morava em São Paulo, eu morei na Vila Mariana, tinha uma bendita de uma obra lá que 2 da manhã era a hora que o pessoal ia trocar as caçambas de entulho. Jogava aquela caçamba no chão e queira ou não queira já assustava a gente. A gente acordava assustado. Quem tem dificuldade de sono já passava ali uma meia hora, 1 hora sem dormir. E para a gente que já dorme pouco na situação atual de trabalho, meia hora faz falta. Quem aqui aquela cochiladinha no ônibus indo para o trabalho não ajuda? Algumas cidades já têm legislação bem rigorosa a respeito disso. São Paulo foi criticado por muita gente porque São Paulo entrou com uma legislação para a construção bastante rigorosa. Marco, mas como é que eu vou controlar a casa? Não é que você vai controlar. Você não vai exagerar. Não é porque a obra faz muito barulho, também você vai fazer lá 150 decibel. Nem existe esse valor, não é só para exagerar. É dentro de limites. A norma traz uma questão interessante, acho que eu falo mais para frente. Por exemplo, quando um evento for de interesse cultural, interesse social, pode ser negociado com a comunidade e se definir exceções. Por exemplo, alguém já imaginou Salvador sem o Carnaval de Salvador? É impossível uma cidade daquela sem o Carnaval. Faz parte da história da cidade. Alguém consegue imaginar Aparecida em São Paulo sem os romeiros fazendo a cantoria na rua lá por causa de Nossa Senhora Aparecida? É impossível, faz parte da cultura da cidade. Pernambuco sem o frevo, São João sem fogueira, as cidades aqui do Nordeste que tem uma cultura muito forte com o São João, sem a festa de São João, forró. Eu tive em São Luís, que coisa mais linda a festa do boi lá. Eu quero voltar só por causa daquela festa, coisa mais linda que eu já vi. Mas enfim. Uma coisa é a proteção cultural, outra coisa é a negociação da comunidade. Você coloca a comunidade e ela comunica, senta numa mesa de negociação técnica, você corre os exageros políticos dos 2 lados. E depois a gente não consegue mais fiscalizar isso. Sim. Então a gente tem uma deficiência dentro da norma, que é a própria ouvidoria do som. Ela não diz que é dentro do meu ambiente, ou é dentro dos seus decibéis. E a gente tem um problema
sério nisso dentro da municipalidade, porque eles não têm nenhuma formação específica sobre isso. A não ser, por exemplo, o senhor está fazendo uma apresentação de uma norma através de uma parede específica. Então, nós temos uma deficiência técnica em toda a correlação das nossas funções de formação, de correlação política, mas muito mais de padrão técnico, de norma de segmento. Sim. Eu falei isso com uma turma do meio ambiente de Congonhas, interior de Minas, cidade histórica, a gente deve ter 12 igrejas para cada habitante lá. Eu lembro que eu até estava no meio do treinamento, foi um treinamento de 3 dias, com acho que 11 fiscais. Eles acabam aproveitando que o fiscal normalmente é um só, né, para o ruído. Mas quando vai se ter treinamento, é tão raro se conseguir uma verba para treinamento, treina todo mundo, o porteiro está afogado, treina ele também, se precisar ele vai. Acontece. E aí eu acho uma covardia com vocês no seguinte sentido. Deram um crachá para vocês, deram um colete, deram uma lei, e o juiz deu um cumpras. O juiz escreveu lá cumpras. O promotor falou lá, se vira. E o promotor ameaçou, se não fizer. E aí chega você, que estudou com muita dedicação, parabéns pelas suas palavras ali pela profissão. Trabalham com dedicação, tem orgulho do que faz, e chega lá, cara, eu tenho que fazer, mas como que faz? É com o celular, é com o decibelímetro, é com as orelhas, chega aqui, ó, tem som. E acredito ou não, eu tenho um cliente que é um juiz, que o vizinho entrou na justiça contra ele por causa do barulho. Eu fui lá e avaliei, cara, não tem barulho que possa chegar perto do limite da lei. Mas o vizinho, dono de posses, acha que o dinheiro manda mais do que a lei. Ele teve a cara de pau de fazer o laudo, considerando o ruído de um empreendimento do lado. Como eu tenho muita experiência, eu peguei aquele relatório e falei assim, isso aqui não é condizente com vocês. Comecem a avaliar ao redor. Depois ele falou, Marco, o vizinho apresentou mais um documento. Uma ata notarial, o pessoal sabe, né, os caminhos. Uma ata notarial de um oficial de cartório que foi lá para fazer um testemunho de fé pública. E aí eu pego lá o relatório do oficial. Foi percebido 200 e não sei quantos passos de cachorro. Eu, na minha contestação, escrevi, graças a Deus, o cachorro está vivo, o cachorro que não anda. Aí eu ouvi a pessoa falando, graças a Deus, não são mudos. E o vizinho não é surdo também. Porque não é. Existe uma lei de ruído que é qualquer ruído, não. Tem limite. Ah, Marco, esse limite me incomoda. Infelizmente, me incomoda. 10 por hora no carro não quer dizer que você não mata uma pessoa de pelado. Você pode andar 80 na estrada. E a norma traz a definição de procedimentos técnicos para a seguinte aplicação. O que é importante aqui? Cada linha dessa, se eu estiver escrevendo, você me fala para você não. Cada linha dessa aqui é um motivo. O oficial de justiça, o cara que vai botar os passinhos do cachorro. Para outra parte, o fiscal veio aqui e mediu no lugar errado. O fiscal veio aqui e mediu assim, era assim. O fiscal veio aqui, mas não me chamou. Qualquer linha dessas aqui vai ser motivo de impugnar o relatório, vai ser motivo de impugnar o auto de infração. E eu vou falar que eu já impugnei, mesmo tudo errado. Eu participei de uma perícia, o Ministério Público entrou contra a Prefeitura e a empresa que eu trabalhava por causa do barulho do prédio. Tem faz barulho por natureza. Hoje separou, vou falar aqui daqui a pouco, no próximo slide até. Mas na época era 2009, a norma ainda era muito permissiva. E eu estava errado, eu na função de representante da empresa. A hora que eu olhei lá para a perita, nomeada pelo juiz, usando o aparelho errado. Foto. Posicionando o aparelho errado.
Foto. O aparelho não estava calibrado no RBC. Marco, o que é RBC? São laboratórios pertencentes à Rede Brasileira de Calibração ou ao próprio INME. Foto. Primeiro texto do meu relatório de contestação do laudo dela. O que o juiz fez? Impugnou o laudo dela, nem leu o resto do documento. Considerando o item tal do relatório, impugnou o laudo da perita. Aquele não ficou bravo, claro. O trem faz ruído? Faz 110 decibéis. Qual que era o limite? 55. Ganhei tempo. Mas eu impugnei o laudo da perita que fez errado. E assim vai ser todo mundo que não observar algum item da norma. Eventualmente vai passar. Vai passar quando? Quando a outra parte não souber. Mas quando a outra parte souber, ela vai apresentar, senhor juiz. Na verdade é doutor excelentíssimo benefício. Às vezes a gente toma cachaça com o cara do boteco da esquina, mas na hora de fazer uma petição, a gente tem que ir com todo o rigor. Excelentíssimo senhor doutor de direito, juiz, todo. A norma traz medições em níveis externos, medições em níveis internos, avaliação sonoro-ambiental de empreendimentos, instalações, eventos. Vou licenciar, vou autorizar a festa do clube, com a condicionante de que vai ser monitorada para que não ultrapasse os limites. Eventualmente monitorada por vocês, para se ultrapassar vocês já gerarem um alto de inflação, e eventualmente monitorado pela parte para que ela possa controlar. Então ela contrata um profissional que fica lá medindo. Passou, ele liga lá para a mesa do som, mesa, abaixa o som porque passou. E eventualmente, alguns eventos, o Ministério Público exige que o município ceda um fiscal para acompanhar. Olha lá, eventos em áreas habitadas, independentemente da existência de reclamação. Por que a norma traz isso? O que a gente imagina? Eu gastei R$6.000 para entrar na justiça contra um barzinho. Eu não queria fazer uma representação do Ministério Público, esperar. Quando a gente vai para a guerra, a gente usa todas as armas. A gente não vai escolher qual arma levar essa aqui, porque o inimigo é mais fraco. Eu vou levar tudo. Eu entrei com tudo que podia. Eu entrei no Ministério Público, eu entrei na Justiça Especial, eu entrei na Justiça Civil, eu mandei ofício para a Prefeitura, e eu descobri que a Prefeitura, não acontece não, mas é só uma historinha, né? Uma roupa de fábricas. A Prefeitura falou, não, não faz barulho, a gente mediu. Eu tenho 2 instrumentos. Vou mostrar aqui. Cada um dá para comprar um carro zero. Não é me esbanjando, não. Mas toda vez que eu ia reclamar, o que eu fazia? Gerava evidência. Antes de eu ligar para a polícia, ou ligar para o secretário do desenvolvimento, que é o meio ambiente, eu mandava uma foto do aparelho, olha o que vocês estão liberando. Mas enquanto eu não fui mais agressivo, a prefeitura não fez nada. E joga nas costas de vocês. Vai lá na fogueira, e vocês vão, gera o auto de infração e depois volta ao secretário. Não, não acontece isso. Dá uma amenizada, porque, não, veja bem, será que você não mediu na hora errada? Será que você mediu direito? É um conto de fada, mas eu tenho um cliente meu que é amigo pessoal do secretário do Meio Ambiente. Marco, me vem hoje fazer o meu laudo, porque o secretário falou que não consegue segurar mais nenhum dia. A gente não está aqui para poder falar dessas coisas, mas a gente aqui é sério. Nós aqui somos técnicos. E conforme o amigo falou, técnicos honrados. E a gente quer fazer um belo trabalho. Eventualmente até contra a gente. No sentido que é a igreja que eu gosto de ir, mas infelizmente se está acima, está acima. Meu papel é ajudar a igreja a estar dentro do limite. Olha aqui, ó. A norma ela traz. Apoio ao poder público no processo de gestão e fiscalização da poluição sonora. Então, isso hoje você não sai mais para campo desguarnecido de uma referência. Porque é muito comum a gente ver, não dá tanto barulho, não. Foi o secretário que quer falar lá do bar.
Não, a gente nem se incomoda tanto. Mas existe uma referência técnica que vai dar um respaldo legal para vocês. Olha, não é por mim foi o barulho que ficava ali, até eu participava dele. Mas olha aqui, tem uma norma, tem uma lei. Meu sonho era entrar aqui no pagode com vocês aqui, tocar a noite inteira, dançar um frevo, cantar um Alceu Valença e subir no palco com ele, mas tem lei. E ela também orienta para a elaboração de estudo, projeto acústico de empreendimento, instalação, evento a ser implantado em uma delimitada área, compatibilizando sua inserção na paisagem sonora local. O que quer dizer isso? A norma orienta. Você vai liberar uma indústria, libera ela, se ela for compatível com o local está tão legal, está todo mundo controlando, vai entrar uma indústria poluidora. Definição de termos técnicos das seguintes aplicações: orientação ao planejamento urbano, uso e ocupação do solo para efeito de controle da poluição sonora, orientação para a classificação sonora de área destinada a empreendimentos residenciais. Faça os requisitos da NBR 15575. O que é isso aqui? Todo construtor hoje que constrói um edifício, o edifício não pode mais ser construído de qualquer jeito. Não pode fazer mais aquelas paredes fininhas, não pode ser aquela porta que deixa o vento entrar. Obrigatoriamente, uma construtora deve respeitar a NBR 15575. E um dos critérios dessa NBR é o desempenho acústico da construção, ou seja, o quanto de ruído uma fachada bloqueia. É o problema lá do interior de Minas. Eles quiseram exigir da construtora que elevasse o desempenho da fachada para não permitir que o ruído entrasse, para ela liberar a arena lá de show. O que acontece? Quando a gente pega um empreendimento numa área silenciosa, um bairro bem residencial, ele pode construir com uma janela que custa R$150. Não tem nada de errado nisso. Ele consegue repassar esse desconto para o morador. Se a área é ruidosa, essa janela de R$150 vai virar 350. Marco, qual é o impacto disso no prédio? Eu estou com um cliente que gastou R$200 mil a mais só de janela, porque ele construiu o prédio numa área ruidosa. E se o local é muito, muito ruidoso, uma janela acústica pode custar aí R$3 mil. Então a norma traz uma disciplina que ela fala: o limite na área externa é o da norma. O construtor vai se basear nesse limite. Qual que é o limite? A área residencial, 55 de dia, 50 à noite. Então ele vai proteger o ambiente interno da construção para 50 decibéis, diferente de 75, que pode chegar a uma área de bares. Olha aqui, ó. Agora falando para vocês. A Constituição Federal de 1988 atribui competência aos municípios para promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso e parcelamento da ocupação sonora. No planejamento e ordenamento do uso e ocupação do solo urbano, recomenda que não sejam estabelecidas áreas industriais contíguas, as áreas residenciais, de modo a assegurar saúde e bem-estar. Foi um exemplo que eu dei de Itajaí, interior de Santa Catarina. A área residencial fazendo divisa de rua com a área industrial. Espera-se que o poder público considere os requisitos e recomendações dessas normas para a harmonização dos regulamentos de medição e avaliação sonora. Emissão sonoras ao ar livre de interesse social, comuns em eventos religiosos, culturais e desportivos, entre outros, como, por exemplo, disparo de fogos de artifícios emissores de ruído, shows com torre de alto-falante, trio elétrico, desfile de ensaios carnavalescos em praça e via pública, podem não atender os limites do limite de pressão sonora recomendado nessa norma. Neste caso, recomendam-se acordos que devem ser alcançados junto ao poder concedente. Então, o carnaval vai se negociar dentro de uma esfera de negociação. É claro que é um dos poderosos, né? Mas ela prevê que se preserve a cultura ou os costumes e dá a recomendação de que as partes do poder concedente sejam ouvidas. A NBR 1051 estabelece: isso tudo aqui é redação nova.
A redação nova de 2019 traz 24 páginas. A redação de 2000, que era a última revisão antes, traziam 4 páginas. Procedimento de medição e avaliação dos níveis de pressão sonora em ambientes externos, edificações em áreas destinadas à ocupação humana. Marco, eu não tenho vizinho. Não é que tem vizinho, mas você vai ter vizinho porque ele está destinado a receber o vizinho. Procedimento para medição e avaliação dos níveis de pressão sonora nos ambientes internos das edificações, nos quais ocorre transmissão sonora aérea ou por vibração da edificação. Para vocês, normalmente vocês vão fazer uma avaliação mediante uma reclamação. Eu acredito, alguns municípios sim, na fiscalização para liberação do alvará, se manda o fiscal para poder confirmar o nível sonoro do empreendimento para liberar o alvará. Eventualmente, o empreendimento apenas apresenta um laudo assinado por um responsável técnico e a prefeitura libera. E a fiscalização ela entra mediante reclamação. Existe uma reclamação, existe uma orientação do Ministério Público, entra a fiscalização para poder avaliar. E nesse caso, vocês vão ter lá um ponto de medição. Você vai avaliar uma residência. Então, você vai fazer um ponto na residência. Se é uma residência casa, preferencialmente na área externa, é mais fácil de fazer. Vai lá um pontinho, mediu conforme a norma, avaliou aquele ponto, um relatóriozinho para o auto de infração. Quando necessário. Se é numa área interna, por exemplo, um apartamento do 2º andar que está reclamando da casa de máquinas da padaria, acontece? Você vai lá dentro do empreendimento e aí existe uma norma. Aqui você já começa a gerar impugnação de relatório, impugnação de auto de infração. Ah, o fiscal fez a medição na janela, está errado. O fiscal fez a medição um ponto no meio do dormitório, está errado. Ah, o fiscal fez a medição e as pessoas estavam lá conversando, está errado. Aí como que é o certo? Aqui na norma traz, e a gente precisa seguir tintim por tintim, para a gente não ter a fiscalização contestada. A norma traz procedimento para avaliação de som total, específico e residual. O que acontecia muito? Às vezes acontece, motivo de a gente impugnar laudo. Chega lá o fiscal, play, mediu, pause e vai embora, chega lá e volta. Aí você vai avaliar a data, meu empreendimento nem estava funcionando. O fiscal mediu qualquer coisa, o sonômetro vai medir, e ele está me impugnando, ele está me imputando um ruído que não é meu. Então agora a norma traz bem claro, som total é o som de todas as fontes que acontecem no ambiente. O bar A, o bar B, o bar C, a igreja, a indústria, todo mundo que está ali. Eu vou avaliar o barzinho aqui do pagode. Só me interessa medir o som desse barzinho, ele chama som específico. Então agora quando eu vou fazer uma avaliação de ruído, por exemplo, eu vou avaliar o ruído da padaria, porque ela tem uma câmara frigorífica e a máquina de refrigeração fica na parte de cima da padaria e está entrando som pela minha janela. Eu vou medir só o som da máquina, só o som da padaria. Se passar um carro na rua, aquela medição está perdida. Se alguém conversou, a medição está perdida. Eu tenho que medir só o som do empreendimento que eu vou avaliar. Som específico. Som residual são os demais sons que não fazem parte do som específico. Procedimento para avaliação de som tonal, impulsivo, intermitente e contínuo. O tonal normalmente é um apito. Por que tem um som específico para apito? Porque apito incomoda. Apito incomoda mais do que quando não tem apito. Som impulsivo. Foi as caçambas lá onde eu morava, lá, que o cara jogou uma caçamba. De repente não tinha som, de repente tinha um som muito elevado, de repente o som acabou. Ah, Marco, mas foi só um instante de tempo. Foi o suficiente para eu acordar. E, eventualmente, a pessoa tomar susto. Limite de nível de pressão sonora para ambientes externos das edificações, em áreas destinadas à ocupação humana, em função da finalidade de uso e ocupação do solo. Também requisitos para avaliação de ambientes internos. Nota.
Compete aos municípios estabelecerem o ordenamento e a ocupação do solo e sua compatibilização com essa norma. Na ausência dessa regulamentação legal, recomenda-se realizar levantamento das características predominantes da ocupação para aplicação dessa norma. O que quer dizer isso? Compete ao município ordenar a ocupação. Aqui é uma área industrial. Se ela não fez, compete ao avaliador, por um julgamento profissional, verificar, olha, casa, residencial. Comércio, comercial. Indústria, industrial. Então, é aplicado ao avaliador, quando não existe uma lei regulamentando, que ele faça um julgamento profissional na área. Ah, Marco, tem 3 casas e 2 comércios. De cara já é misto. Tem mais casa do que comércio, predominância residencial. Ah, Marco, não está na lei, mas a gente precisa definir. Se está na lei, área comercial e está cheio de casa, infelizmente construíram no lugar errado. Mas tem cenários estranhos. Eu fiz um trabalho em São Luís, quando eu peguei a legislação municipal e lá tem o zoneamento, era uma área rural. Eu olho para baixo assim, asfalto. Eu olho do lado do asfalto uma calçada muito bem feita, rede de esgoto, iluminação, uma escola municipal, um posto de saúde, uma igreja. Eu olhei assim, aqui está muito parecido com um sítio e fazenda mesmo. O que acontece? O município avançou mais do que a lei. Apesar de que a gente pode levar para o juiz e o juiz entender que ali é uma área rural, porque está em uma lei, mas observa-se, e aí cabe aos advogados batalharem essa disputa, que o próprio avanço do município, que é quem legislou e falou qual que era o ordenamento urbano ali, colocou lá uma escola, colocou lá um posto de saúde, tem uma igrejinha, então cabe uma disputa. O relatório que eu fiz, eu coloquei, que era a área mista, predominantemente residencial, apesar de a lei falar que ali era área rural. E cheio de foto. Queria alguém contestar que a foto ali não era de uma área urbana. Mas, enfim, briga para o pessoal da justiça. A norma não se aplica. Ruído ocupacional, isso cabe para outra esfera. Equipamentos prediais e hidrossanitários de uma edificação. Ninguém pode ligar para vocês para reclamar do ruído do elevador. Ninguém pode ligar para vocês para reclamar do ruído da bomba de recalque de água. Ninguém pode ligar para vocês, isso do edifício, né? Ninguém pode ligar para vocês por causa do salão de festa. O salão de festa pode, né? O salão de festa é do condomínio e cada unidade é individual. Mas ninguém pode ligar para vocês por causa do ruído do chuveiro, da descarga. E faz barulho? Faz. Mas é outra esfera de avaliação. Impacto decorrente de explosivos da mineração em áreas urbanas. É muito comum a gente ter minerações próximos às cidades. É no momento do desmonte de rocha? Não, instalações da edificação, para a edificação. Por exemplo, o elevador, eu sou morador do prédio, eu não posso reclamar do elevador por essa norma. Existe outra norma. Sim. Isso. Sim. Fora do prédio, sim. E acontece muito. Você quer ver um problema? Ar-condicionado. De fábrica, esse bicho aqui faz menos barulho. Faz barulho, mas faz menos. Com o uso, ele junta poeira. Vocês vão observar que a pá desse bicho ali, passa o dedo assim, vira... Dá para desenhar. O que acontece? A poeira desbalanceia a pá. Aí a pá começa a vibrar. O bicho preso na parede começa a vibrar a parede inteira. Faz barulho para o vizinho, faz barulho para o outro prédio. E aí você pode reclamar do ar-condicionado do vizinho, porque ele não é do coletivo prédio. Mas, enfim. Então, explosivo de mineração
Explosivo incomoda? Incomoda, mas não é essa a norma que a gente avalia, existe outra norma. Sistemas de transporte, aqui gera dúvida. Marco, quer dizer então que se passar carro eu não meço? Não, você mede. O que você não vai fazer é avaliar o sistema de transporte. Ou seja, vai aplicar uma notificação, uma autuação, uma reclamação para a via. Olha, prefeitura, eu vou notificar vocês porque a via pública está gerando ruído. Não, não é essa a norma. Eu vou medir o barulho do bar. Tem o ruído do trânsito, então eu tenho que parar de medir enquanto tem carro, porque eu não avalio o sistema de transporte? Não. Eu não vou avaliar o sistema de transporte, mas o bar eu vou medir, mesmo com o som do ruído do carro. É um ruído que está presente no ambiente. Algumas grandezas bem técnicas, e a norma traz isso agora com mais clareza. O LAEQ, o que acontecia? Na revisão de 2000, a norma permitia que a gente usasse sonômetros muito simples. Um sonômetro de leitura instantânea. Tinha lá um nível sonoro em dB, e que esse nível, inclusive, ficava mudando toda hora, porque ele era instantâneo. Eu não posso usar mais esse instrumento. O instrumento agora ele tem que ser integrador. O que ele faz? Ele calcula o que seria a média. A média a gente chama aqui de LAEQ. É uma média energética, não é uma média de decibéis. Então a gente sempre vai avaliar agora usando LAEQ. E tem o LAF máximo, que é o nível máximo que ele alcançou. Marco, a gente avalia por esse. Não. Eventualmente ele aconteceu em um instante de tempo muito pequeno. Às vezes a pessoa nem percebe, mas o aparelho pega. A gente avalia pelo nível médio, que é o LAEQ. Onde que eu uso o nível máximo? Vocês lembram que eu falei que tem o ruído impulsivo, que é aquele que acontece repentino? Para esse ruído impulsivo, eu uso o nível máximo naquele instante. LZQ, agora começa a complicar. Porque eu vou avaliar não mais apenas um número, vou avaliar uma faixa de frequência. O som ele tem grave, o som tem agudo, e cada um incomoda mais ou menos. E, eventualmente, quando tem o tonal, vocês lembram quando eu falei do tonal, que o tonal incomoda? Para eu caracterizar tonal, tem que ter frequência. E aqui agora a gente entra no instrumento. Mudou tudo. Por que eu gosto de falar aquela introdução da motivação para avaliar ruído? Porque a gente sabe que mata, a gente sabe que prende, a gente sabe que gera multa, a gente sabe que interdita estabelecimento. Ninguém quer interditar um estabelecimento. Não é desejo de vocês, não é desejo da prefeitura, não é desejo do vizinho, que se feche a igreja, que se feche o bar, que se feche a padaria. O desejo é que eles não façam barulho para o vizinho. O que acontece agora, se eu fizer uma medição, e essa medição ela não tiver um rigor metrológico? Eventualmente eu vou estar imputando uma culpa em quem não tem culpa. Eu vou dar um exemplo. O estaleiro que eu fiz a avaliação, a gente conseguiu chegar no limite. O promotor colocou, eu quero 55 de limite à noite. A norma pede 50, mas eu vou negociar aqui 55. Nem sei se o promotor tem essa condição de negociar o que está na lei federal. Marco, lei federal, resolução do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, que está dentro do IBAMA, mas enfim. Ele negociou e como era bom para a empresa, a gente aceita. Deixa eu só fechar esse slide aqui, a gente faz uma pausa para tomar uma água. Então, o que é o importante do rigor da instrumentação? O promotor estabeleceu, o limite aqui que vocês vão atender é 55. A gente conseguiu chegar em 55. Imagina se eu faço uma medição com um instrumento que não tem qualidade. Marco, como é que eu comprovo qualidade? A norma aqui vai falar daqui a pouco. Até fala já ali, ó. O sonômetro deve atender aos critérios da IEC 61672, todas as partes, para classe 1 ou classe 2. Quem aqui dirige carro e tem um carro? Quem aqui tem coragem de dirigir um carro que foi construído pelo mecânico com as peças que ele juntou
e saiu da cabeça dele o desenho, ele juntou lá um tanto de... Quem tem coragem? A gente quer garantir que aquele carro que a gente vai colocar a família, que a gente vai colocar a gente, e que eventualmente a gente vai até dirigir acima do limite da velocidade, que ele foi aprovado. Que ele passou no teste. Por que eu estou falando isso? Eu trabalhava numa empresa de simulação numérica e a gente pegou para avaliar um carro chinês. Acho que de uma coisa assim, entre 15 e 20 critérios de aprovação, ele só não passou em 2. Tá bom, né? 10%. O resto tudo ele passou com louvor. Ele não passou no sistema de frenagem e no sistema de direção. Mas o que eu quero falar aqui? Ó? Imagina uma multa de R$200 mil. Marco, está muito alta, mas chega lá. Alguém tem multa alta aqui no município por causa de ruído? É alta, né? Imagina se imputar uma multa alta, porque a medição foi feita com um instrumento não adequado e ele mediu para mais. Imagina do outro lado, você não imputar uma multa e não conseguir preservar a tranquilidade da comunidade, assim como foi lá na minha cidade, lá que o secretário falou que ele mediu com o decibelímetro profissional e deu dentro da lei. Provavelmente até deu. E eu já vi dar. O cara fica lá. 70, 75, 45, anota aí, 45. Já vi. Eu já vi. O cara anota o número que aparece lá que interessa para ele. Eu já vi. Então, assim, por isso o rigor. Porque a gente está falando de morte, a gente está falando de conflito, a gente está falando de saúde, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de licença. Vamos fazer uma pausazinha para a gente tomar uma água? Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que nós preparamos para você hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou já da primeira parte do mini curso do professor Marco Aurélio, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, compartilhe este vídeo para nos auxiliar no fortalecimento do canal do Savim no YouTube. Na semana que vem, então, nós vamos ter a parte 2 do mini curso sobre o novo sonômetro, que faz parte do conjunto de palestras apresentadas lá no 10º Erefal Nordeste. Semana que vem, nós vamos dar continuidade na apresentação, né, dos temas que foram abordados lá no 10º Erefal. Eu conto com você, conto com a tua presença, te aguardo aqui na semana que vem, no sábado que vem. Um grande abraço, fique bem e até lá!